Vamos falar agora um pouco sobre o contexto histórico, né? Falar sobre o processo da evolução do software, né? Desde quando começou a dar os primeiros passos, né? Até um desenrolar histórico, que é o que nós chamamos de crise de software, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, eu costumo dizer que o software, o desenvolvimento de software, a engenharia de software, né? É uma demanda recente. A gente começou a construir software há pouco tempo, década de 40, década de 50, se compararmos com outras engenharias, né? Com a engenharia elétrica, com a engenharia civil. O homem já constrói casa, já constrói ponte há milhares de anos. Então essas outras engenharias já têm uma maturidade, um processo mais consolidado de anos, né? De trabalho de melhoria e de constantes evoluções. Então, no contexto da engenharia de software é diferente. Década de 40, década de 50, e nesse cenário aí, né, que foram o cenário onde a gente viu os primeiros computadores a válvula, a transistores, né, a gente lembrando aí como foi o ciclo de vida, né, da construção dos computadores. A gente vê que nessa época aqui, tudo que acontecia era de contato imediato com o hardware. A operação dos computadores era uma operação extremamente física, né, do homem, dos projetistas interagirem com os componentes físicos do computador. Né? Não existia software nessa época. Né? E quando existia, e aí a gente entra no nosso segundo item, o software era deixado, né, como uma tarefa secundária, né? Sem nenhum método sistemático para desenvolvimento desse software. Então, o hardware era de propósito geral, atendia, né, para aquilo que ele era desenvolvido. Ele tinha esse conceito de que aqui esse hardware ele tem um propósito geral para atender várias necessidades. Já o software não, era algo mais específico, para uma aplicação específica. Uma outra situação é que não existia documentação, não se documentava o que se fazia, né? Era uma característica muito comum nessa época. Em 1965 a 75, aí a gente já vê algumas novidades, algumas inovações importantes. Então vem o contexto da multiprogramação, que seria o quê? A gente no mesmo computador, a gente tem mais de um programa executando ao mesmo tempo. Né? Tínhamos também o conceito de multiusuário, que é o quê? Vários usuários acessando o meu sistema ao mesmo tempo. Né? Surgiram as técnicas interativas, que é o quê? O usuário conseguir interagir, né, com o sistema, diferentemente do que a gente tinha antes, né? O usuário, ele geralmente solicitava um processamento aos sistemas computacionais e ele só recebia o retorno. Não é da forma que nós interagimos hoje, né? De uma forma mais frequente, né? A gente vai evoluindo, interagindo com os softwares de uma forma muito natural. Diferentemente de antes, que era inicia um processo e só interage com o computador na hora que eu buscar o resultado. Era mais ou menos assim que funcionava antes. Surgiu os sistemas de tempo real, né? Sistemas que requerem que os negócios envolvidos com esses sistemas requerem um tempo de resposta muito rápido. Né? No momento em que eu submeto uma solicitação, eu preciso ter uma resposta, senão isso compromete o funcionamento do meu negócio. Surge também a primeira geração do sistema de gerenciamento de banco de dados, extremamente importante isso, né? Os que nós chamamos de SGBDs. Né? Surgiram também as software houses, que são as empresas destinadas exclusivamente para desenvolver softwares. Então surgiram nessa época também. Então a gente tem aí as bibliotecas de software, que são softwares que são desenvolvidos e que podem ser reutilizados no desenvolvimento de outros softwares. Então, com todo esse contexto, aumentou a demanda por novos sistemas baseados em computadores. Tá? E além disso, né, todo esse contexto, né, de uma série de inovações e aumentando a demanda, né, os sistemas não eram produzidos de forma sistemática, e isso acabou que manter esses sistemas era uma tarefa quase que impossível. Fazer alguma alteração, alguma correção de problema no sistema mal desenvolvido era quase impossível. E é nesse contexto que a gente entra, né, com a crise de software. E é o que a gente vai abordar na sequência. Então, a crise de software, né, a gente vai falar um pouco sobre quais eram os problemas que eram enfrentados nesse período.
né? Então, os projetos quase nunca eram cumpridos dentro do prazo do custo, né? Então, quando você desenvolve um sistema, o responsável por aquele projeto, ele precisa passar para o cliente quanto tempo ele precisa para terminar aquele projeto e qual que vai ser o custo, né? Então, ele está dizendo aqui que nem o prazo que o projetista passava para o cliente, nem o custo eles eram cumpridos. E por que isso acontecia? Porque o escopo era mal definido, né? Então, o projetista ele não conseguia compreender o que o cliente queria, né? Às vezes fazia coisa demais, às vezes deixava de colocar coisas importantes e às vezes aquilo que o cliente pedia não era registrado da forma real, né, como de fato ele necessitava, era registrado pela equipe de técnica de uma forma distorcida, né, ou então de uma forma bem limitada. Então, é uma tarefa muito importante num projeto, é você definir muito bem definido o escopo daquele projeto. Tá? Então, a gente tinha também nesse cenário aí ausência de base de conhecimento, né, e de informações históricas. Isso é importantíssimo, né? Você, no processo de desenvolvimento de software, você registrar os problemas que aconteceram e que forma que esses problemas foram resolvidos, porque é muito comum, né, que em outro projeto aquele mesma situação de problema possa acontecer. Se você tem uma base de conhecimento que contenha o que foi feito lá atrás, isso poupa um trabalho enorme de quem está desenvolvendo no momento. Tá? Então, o acesso à base de conhecimento é uma coisa muito importante. E tinha também a ausência de avaliação de ferramentas e de técnicas. O certo é que você, antes de usar uma ferramenta, você teste antes, para saber se a aplicação dessa ferramenta e dessa técnica, né, se ela vai atender ao que você necessita no seu projeto. Então, nessa época era o que? Eu tinha ferramenta, tinha técnica, usava dentro do projeto e se desse, aí ficava nesse conceito de tentativa e erro. Desse erro, eu avaliava se eu deveria dar continuidade ou não, se eu deveria resolver ou não aquele problema. Tudo isso pesava no custo, tudo isso pesava no tempo. Um outro problema que existia era alto índice de insatisfação dos clientes. Né? Então, você entregava um sistema, o cliente recebia, ficava pé da vida. Por que ele ficava pé da vida? Porque ele não entendia como aquele software atendia às suas necessidades, né? Ou então, o sistema atendia a necessidade, entregava uma funcionalidade que trazia um resultado diferente do que ele pedia, ou trazia uma funcionalidade que não tinha nada a ver com o que ele pedia. Então, assim, era um samba do crioulo doido, né? O que acontecia nessa época. Os clientes ficavam muito chateados com os produtos que eles recebiam. E uma das questões que causava isso, né, é que as informações que as pessoas da equipe do projeto tinham, né, e aí a gente entra na questão do escopo, não era bem o que o cliente necessitava, né, ou o que ele coletava de informação eram informações vagas, né, não tinha o detalhe de fato do que o cliente necessitava. Então, tudo isso causava uma insatisfação. Então, nós tínhamos também outro problema que era a qualidade do software. É óbvio, né? Se a gente tem todos esses problemas anteriores, os dois problemas anteriores, é óbvio que isso vai impactar na qualidade desse sistema. E aí, nessa época, não se tinha uma noção do que é qualidade. O que seria qualidade, né, de software? É o quê? É você não ter nenhum erro depois que você entrega para o usuário, é você atender integralmente todos os requisitos que o usuário lhe pede, né? É você ter 10 bugs por mês, 20 erros por ano, né? Enfim, o que seria qualidade? Não se tinha essa noção na época. E uma outra questão que a gente já falou, software eram de difícil manutenção, né? Manter um software mal desenvolvido, mal documentado, isso é um trabalho extremamente custoso, oneroso, né? Então, por conta disso, grande fatia do orçamento dos projetos era para esse processo de manutenção. Tá? Não só a gente fala de dinheiro, né, como de tempo também. Né? Nesse contexto de projeto, tempo é dinheiro. Né? Se eu demoro mais para resolver um problema ou para desenvolver um sistema, é claro que eu vou ter um custo maior. E aí nessa época eles não pensavam, eles pensavam em desenvolver o sistema, atender a necessidade que era mal mapeada lá no processo, né, de levantamento de requisito, né?
e não se preocupava como é que vai ser esse sistema depois que eu entregar para o usuário, para eu corrigir os problemas, né? Para que eu inclua novas funcionalidades. O meu sistema está preparado para eu ter uma tarefa de manutenção tranquila? Não se pensava nisso lá atrás. Então, as causas de todos esses problemas, né, a gente pode dizer, sinalizar aqui que os líderes dos projetos eles não tinham experiência em gerenciamento de projetos de software, né? Não é culpa deles, na verdade é um cenário que foi imposto, né? Não se tinha esse backlog histórico para que você pudesse estudar e evoluir em cima dele. Então esses profissionais foram os primeiros e é natural essa falta de experiência. As técnicas e as ferramentas que surgiam na época, elas não não eram dados os treinamentos devidos aos profissionais. E aí o que acabava acontecendo? Né? Você implantava dentro da sua empresa uma técnica ou uma ferramenta, entregava para o usuário sem capacitação, os profissionais sem a devida capacitação, e aí a gente entrava naquele cenário de tentativa e erro. Eu vou aprendendo à medida, né, que eu vou usando. Isso não é uma prática recomendável, não é adequado. Outra questão também era a resistência a mudanças, né? E isso é uma característica de todo ser humano, não vai ser diferente no software, né? No engenharia de software. Então, pesava muito as pessoas terem que implementar mudanças, seja nas técnicas, seja nos métodos, ou seja nas ferramentas, né? Isso aí foi uma das causas de toda a problemática da crise de software. E também a ausência de técnicas e processos testados. Então, como eu falei anteriormente, o certo é você pegar uma técnica, um processo, uma ferramenta, testar antes para você depois dizer se aquilo ali é aplicado ou não para o seu projeto.